Olá, eu sou o professor Fernando Fernandes da Silva, dando continuidade ao nosso curso de Direito e Patrimônio Cultural do programa Saber Direito. Hoje temos os nossos alunos convidados, Daniel, Larice e Carlos, para fazer as perguntas e nós podemos responder para eles e para os telespectadores. Começamos com a primeira questão com o Daniel sobre o curso do Direito e Patrimônio Cultural. Qual é a real função do Ministério Público em defesa do patrimônio histórico? Daniel, eu que agradeço a pergunta, ela é extremamente importante para a compreensão de temas ligados ao nosso curso e para os telespectadores. Eu devo lembrar, assim, antes de especificamente na questão do patrimônio cultural, devo lembrar que o Ministério Público é uma instituição que foi adquirindo diversos poderes desde a aprovação da Constituição Federal de 88. E esses poderes estão muito ligados à questão da defesa dos chamados interesses difusos e coletivos, na área do consumidor, na área do meio ambiente e na área do patrimônio cultural. O Ministério Público é importante porque tem um aspecto territorial. Nós sabemos que o Ministério Público atua em todos os municípios. Então, ele está, vamos dizer assim, no centro de todas as questões relativas à proteção do patrimônio cultural, principalmente nas questões urbanas. Também temos que lembrar que o Ministério Público está no centro das mais diversas questões jurídicas, criminais, civis, meio ambiente, consumidor e assim por diante. Então, o Ministério Público tem um papel tanto de investigação e fiscalização sobre a proteção dos bens culturais, por exemplo, notificar proprietários, notificar pessoas, promover inquéritos para verificar se tanto o poder público como sociedade estão cuidando da proteção de bens culturais tombados, casas, edificações, também cuidar de medidas para impedir a evasão de certas obras do território do país e acho que o mais fundamental, o mais importante é a legitimidade que o Ministério Público tem, e aí a gente teria que estar atento ao artigo 129 da Constituição Federal, a legitimidade para propor ação civil pública, que seria a modalidade de ação de caráter coletivo e difuso mais importante para a proteção do patrimônio cultural, porque as sentenças ligadas às ações civis públicas estão ligadas às questões de indenização de dinheiro, estão ligadas à proibição de certos comportamentos ou à permissão de certos comportamentos, mas isso dentro do papel fiscalizatório e investigativo do Ministério Público em prol da proteção do patrimônio cultural. Quais são as hipóteses de tombamento provisório de patrimônio? Tá, esse é também um aspecto importante na proteção, porque, na verdade, o tombamento, como nós já comentamos nas aulas precedentes, é um instituto jurídico que cuida da proteção do patrimônio cultural, ele cuida da mudança do perfil de direito de propriedade, da relação do dono com o bem tombado, estabelecendo uma série de restrições, entre elas a obrigação do proprietário sempre de conservar o bem, a outra de impedir a deterioração ou a mutilação do bem. Uma outra extremamente importante é a questão de que todas as vezes que tem que fazer uma reforma num bem cultural tombado, tem que pedir autorização para o órgão de proteção, para que esse órgão de proteção verifique se o bem tombado passará por reformas condizentes com o seu valor cultural. E em torno disso, o tombamento provisório está previsto na legislação, e especialmente no Decreto-Lei 25/37, porque ele assegura, como o próprio nome está dizendo, assim, do provisório e do preventivo, ele assegura um tombamento preventivo. Ele evita que, uma vez que há uma notícia de que o órgão de proteção possui interesse em tombar um bem, alguma pessoa ou algum outro interessado possa provocar um vandalismo, uma deterioração contra o bem. Então, o poder público pode tomar uma medida preventiva, que seria um tombamento provisório. Esse tombamento recai sobre o bem até que se termine o processo administrativo competente e, portanto, haja decisão definitiva, ou pelo tombamento ou pelo não tombamento. O que é patrimônio comum da humanidade? Patrimônio comum da humanidade é um tema que nós abordamos na primeira aula para sinalizar uma política internacional que congrega um princípio jurídico que quer dizer que alguns bens pertencem à coletividade humana. Por isso que o conjunto desses bens constitui um patrimônio comum para a coletividade humana. Diríamos que, de forma expressa, os bens que são considerados bens do patrimônio comum da humanidade são a Antártida, a Lua e demais corpos celestes e os fundos marinhos ou área, que é uma faixa do mar
que, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é uma faixa do mar que pertence à coletividade humana e não está sob a jurisdição dos estados que têm mar territorial ou algo similar. Então, o patrimônio comum da humanidade é importante porque é desse tipo de política que resultou a política da proteção internacional dos bens culturais, lembrando aquela distinção que a gente tinha feito na primeira aula, de que patrimônio comum são os bens que não se submetem à soberania dos estados e patrimônio cultural e natural são os bens que submetem à soberania dos estados. O patrimônio histórico material e imaterial, ele é tutelado pelo promotor de justiça? Não, eu diria que tanto os bens culturais, materiais, como os imateriais são tutelados pela legislação brasileira e pelo ordenamento jurídico internacional. Mas aí tem que fazer uma distinção. Os bens culturais materiais são aqueles que se caracterizam pelo valor cultural agregado ao aspecto físico do bem. Então, de alguma forma, uma casa é tombada porque tem algum aspecto físico da casa que está ligado a um valor cultural. Por exemplo, um valor histórico, um valor arquitetônico. E os bens imateriais, o valor cultural está ligado às expressões culturais, em linhas gerais, às questões da língua, da poesia, da comunicação, das expressões, das danças e assim por diante. Então, tudo isso nós chamamos de bens culturais materiais e bens culturais imateriais. Todos eles estão tutelados pela legislação brasileira. Consequentemente, eles também estão sob a ação do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público tem legitimidade e competência para agir dentro das suas funções institucionais e tomar medidas para a proteção desses bens culturais, como a gente tinha falado já na primeira questão, em parte, né? Mas isso também está ligado à questão do bem cultural imaterial, porque o bem cultural imaterial também pode desaparecer. Então, certos comportamentos, certas tradições também podem. Então, por isso que é necessário o registro desses comportamentos. Mas, antes disso, tem a questão da diversidade cultural, da diversidade de comportamento. Então, é importante que o Ministério Público haja para assegurar o respeito à diversidade cultural dos vários grupos sociais que fazem parte da sociedade brasileira. Os bens submersos em águas internacionais são protegidos por quais leis? Especificamente, existe uma convenção, que é a Convenção Relativa ao Patrimônio Cultural Subaquático. É uma convenção aprovada sob o patrocínio da Unesco em 2001. E essa convenção, atualmente, que estabelece todas as normas de proteção do chamado patrimônio cultural subaquático. Lembrando também que nas aulas anteriores nós comentamos que patrimônio cultural subaquático pode envolver algumas matizes, né? Nós temos o patrimônio cultural que fica submerso sob águas territoriais, águas de um país, então tem um tipo de regulamentação. Temos o patrimônio cultural que fica submerso na zona econômica exclusiva de um país, então tem um outro tipo de regulamentação. E temos o patrimônio cultural subaquático que fica submerso na área ou nos fundos marinhos, que é a faixa do mar que pertence à coletividade humana e também tem uma outra regulamentação, mas as três estão congregadas numa convenção só, que é a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. Pois não, Carlos? Professor, a desapropriação pode ser um instituto de proteção do patrimônio cultural? Pode e deve, que é extremamente importante. Creio eu que no direito brasileiro, tanto o tombamento como a desapropriação são os institutos jurídicos de proteção os mais relevantes, ou pelo menos os mais tradicionais, porque eles são os primeiros desde as décadas de 30 e 40. Lembrando aquela questão que nós já tínhamos também colocado nas aulas anteriores, que o Instituto Tombamento é um instituto que modifica o perfil do direito de propriedade dos bens tombados. E a desapropriação compreende a perda forçada da propriedade, ou seja, do direito de propriedade. Um particular que tem um direito de propriedade sobre um certo bem, perde esse direito forçadamente, ou seja, por um ato compulsório do poder público. E esse direito passa a ser do poder público. A desapropriação, conforme a própria lei geral da desapropriação, que são as leis da década de 40 e 60, e mais a Constituição Federal no seu artigo 216, legitima o poder público a promover a desapropriação para a proteção de bens culturais. Agora, a questão é mais estratégia de política pública, ou seja, o poder público que verifica em algumas ocasiões se ele acha melhor tombar através de seus órgãos de proteção ou acha melhor desapropriar para fins de proteção do patrimônio cultural. É uma avaliação estratégica, não necessariamente jurídica.
Bom, após essas questões, então, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, com mais uma sequência de questões, ainda com a primeira questão a ser formulada pelo Daniel. Pois não. Professor, quanto ao procedimento de um bem, qual o procedimento do Instituto do Tombamento com relação a esse bem? Creio que a questão está relacionada a qual tipo de procedimento que deve ser estabelecido para determinar se um bem cultural é tombado ou não. Nesse sentido, o procedimento sempre administrativo, ele é instaurado pelo órgão de proteção relativa à proteção do patrimônio cultural. Esse procedimento pode também ser instaurado mediante provocação de interessados, ou seja, membros da sociedade que acham que muitas vezes é fundamental que mesmo que o bem não lhe pertença, deva ser protegido. E por ser um procedimento administrativo, é assegurado tanto para o órgão de proteção o direito de manifestação em todas as fases, inclusive verificando qual o valor cultural do bem envolvido e fazendo um inventário desse bem, por exemplo, de uma casa, e aí fazendo uma descrição da casa e demonstrando os aspectos culturais que devem ser protegidos, como o direito de manifestação do eventual proprietário para discutir se está de acordo ou não com o tombamento. E o direito de manifestação de demais interessados do ponto de vista social, porque a gente tem que verificar que desde a Constituição de 88, o tombamento cada vez mais, ele também, lógico que ele tinha antes, mas ficou mais reforçada a ideia de uma função pública. Então é claro que esse procedimento administrativo tem que ser aberto para a sociedade, e a sociedade, de alguma forma, de acordo com seus interessados, participar do processo de determinação se um bem cultural deve ser tombado ou não. As exigências do IPHAN com relação à preservação dos aspectos originais das construções antigas não afetam o direito de propriedade? Em termos, vamos dizer assim, a princípio, todo tombamento, ele modifica o direito de propriedade. E ao modificar o direito de propriedade, ele vai modificar o poder que o proprietário tem sobre a propriedade ou sobre o bem. Ao limitar o poder, vai estabelecer, por exemplo, que o proprietário não pode fazer certas reformas ou até destruir o bem, porque o bem tem um valor cultural. Mas também há uma compreensão que, por conta disso, o tombamento é constitucional e que essas modificações ao direito de propriedade podem existir. O que se discute na doutrina e jurisprudência é quando o direito de propriedade é totalmente aniquilado, não dando ao proprietário qualquer possibilidade de exercício desse direito de propriedade, por exemplo, uma inutilização tal que o impede, desde vender, alugar o imóvel, dar uma outra destinação ou fazer qualquer outra obra que possa dali ter algum tipo de ganho financeiro. Quando esse tipo de restrição é demasiadamente ampla ao direito de propriedade, há um entendimento que é um aniquilamento do direito de propriedade, e, portanto, o tombamento aí seria inconstitucional ou ilegal. E, por conta disso, o órgão de proteção pode promover, então, um aconselhamento para os órgãos públicos cabíveis no sentido de desapropriar o bem para que a administração assuma a responsabilidade, então, pelos cuidados do bem e os encargos em torno disso, passando para o proprietário, obviamente, a indenização em torno da desapropriação. Carlos, por favor. Professor, a pinchação de prédio tombado é um crime? Então, pela lei dos crimes ambientais, essa é uma questão interessante porque mostra uma modificação que teve significativa na lei. Pela lei dos crimes ambientais aprovada em 98, a princípio a pichação, em termos absolutos, era considerada um crime, que está por volta dos artigos 62 a 65 da lei dos crimes ambientais. Mas houve uma reforma na lei de uns anos para cá, que se permitiu que algumas atividades de pichação, vamos colocar dessa forma, aspas, a título de arte, de grafitagem, desde que haja alguns cuidados e devidamente autorizadas pelos órgãos de proteção, são consideradas lícitas e, portanto, não são consideradas crimes. Mas para isso tem um procedimento para se avaliar esse tipo de grafitagem, para verificar que isso está dentro de um contexto, vamos dizer assim, de modificação do bem cultural, mas que é parte de uma modificação natural da sociedade e que também as questões culturais vão mudando também no sentido de imprimir uma certa característica a um bem.
Qual é a ação do Ministério Público quando há um abandono de uma casa, por exemplo, pelo seu morador? Essa é uma questão importante e está ligada a outra questão que você tinha colocado, da questão das funções do Ministério Público como uma instituição que tutela interesses tanto difusos como coletivos. Ou, melhor dizendo, o Ministério Público como um defensor da comunidade. Como o patrimônio cultural hoje é considerado um bem da comunidade, pelo fato que congrega valores importantes para essa comunidade, e essa comunidade tem interesse na sua proteção, diríamos que os bens tombados saem de uma esfera apenas de uma relação entre proprietário e bem. Então aí a gente pode visualizar a resposta de duas formas. Uma é a responsabilidade do próprio proprietário em relação ao bem tombado. O Decreto-Lei 25/37 determina que o principal responsável pela manutenção do bem tombado é o proprietário. Tanto é que ele tem as obrigações fundamentais de manter a preservação física do bem. O abandono é já a falta desta obrigação. Além disso, o próprio decreto, até levando em conta essa questão, observa que, uma vez que o proprietário não tem recursos financeiros para promover a proteção do bem cultural, ele pode notificar o órgão de proteção e pedir uma assistência financeira que caberá ao órgão de proteção fazer uma avaliação. Então, ainda nós temos uma relação muito proprietário e propriedade, em que o proprietário tem obrigações e ele deve cumpri-las. Sem contar que o Ministério Público, por conta disso, pode formar um inquérito e exigir do proprietário um comportamento condizente com a proteção e até com consequências penais em torno disso. Esse é o aspecto mais individual. Mas nós temos o aspecto coletivo também, que o Ministério Público pode tomar essas medidas a bem da coletividade. Ele está cuidando da proteção não só por uma questão de obrigação proprietário e propriedade, mas também está pensando na coletividade, ou seja, na comunidade que ele está representando. Então, por conta disso, qualquer interessado poderá fazer uma denúncia junto ao Ministério Público para que ele notifique o proprietário e tome as providências que nós estamos aqui mencionando, além de outras medidas jurídicas cabíveis. Existem sanções penais por dano ao patrimônio cultural? Existe e existem essas sanções e esse é um grande avanço da Lei dos Crimes Ambientais aprovadas em 98. A Lei dos Crimes Ambientais vai estabelecer esses crimes contra o patrimônio, os artigos 62 a 65. Esse é um tema que não era tratado pelo direito brasileiro. Havia uma previsão de crimes previstos no Código Penal que estavam ligados ao crime de dano e a doutrina e a jurisprudência se esforçavam em fazer uma adaptação desses crimes que estavam por volta dos artigos 165 e 166, fazer uma adaptação para que esses crimes fossem também considerados em relação ao patrimônio cultural. Então, sempre havia um debate sobre a questão do tipo legal, se cabe para os crimes contra o patrimônio ou só para contra o patrimônio em geral, em termos de dano, enfim. Então, a Lei de Crimes Ambientais, ao estabelecer essas normas específicas, resolveu essa questão, ou seja, estabeleceu uma tipologia penal específica para os crimes contra o patrimônio cultural. Tem várias funções disso. Uma é que sinaliza para a sociedade claramente a aplicação da legislação penal a favor do patrimônio cultural. Claramente que o poder público está querendo tutelar, como vocês já colocaram nas outras questões, querendo tutelar o patrimônio cultural. Então, alça isso para o campo penal. O outro ponto é que estabelece também penas qualificadas e precisas para situações dessa natureza. E os crimes, em linhas gerais, estão ligados às questões de destruição, deterioração dos bens protegidos, não só tombados, mas protegidos por lei ou por ato administrativo. Então, todos os bens culturais que são protegidos pelas mais diversas fontes do ordenamento jurídico nacional. O que não tem na Lei dos Crimes Ambientais são as questões relativas à evasão das obras de arte, que se a eventual evasão, a exportação ilícita, pode acarretar um crime. Existe previsão legal contra o contrabando de bens culturais? Essa pergunta também é bem adequada dentro do que eu estava colocando para a Larice. A Lei de Crimes Ambientais, que deveria cuidar desse tema especificamente, ela só ficou preocupada com a questão da proteção dos bens no sentido da manutenção da integridade física, né? Na questão relativa de atos de vandalismo, de destruição, deterioração, pichação e assim por diante. Essa foi a preocupação. E nós não temos na legislação brasileira
nenhuma regra penal específica contra o crime de exportação ilícita de bens culturais. Então, na verdade, nós não temos o crime. Embora, deva-se fazer aqui uma observação que o Código Penal prevê o crime de contrabando. E em algumas manifestações de tribunais e da doutrina, nós observamos que há uma tentativa de se fazer o encaixe de que o comportamento da exportação ilícita de um bem cultural possa ser um crime de contrabando nos termos da legislação penal. Mas aí cai naquela questão que eu já coloquei nos crimes ambientais, naquela questão tradicional. Tinha o crime de dano também, aliás, tem o crime de dano também no Código Penal e tentava-se fazer uma adaptação para o patrimônio cultural, o que gerava alguns problemas de punibilidade. E esse é o mesmo problema que nós temos nessa questão. Por quê? Porque o Código Penal, obviamente, ao regular o crime de contrabando, está trabalhando com uma perspectiva que não é a perspectiva cultural. Então, isso pode gerar algum tipo aí de problema jurídico, divergências de aplicação da regra penal. E tem que levar em conta, por outro lado, que é uma exigência constitucional, porque o artigo 23 da Constituição estabelece que a União, Estados e municípios devem tomar medidas para impedir a invasão das obras de arte. Então, eu diria que hoje essa é uma situação dividida ainda. Não é? Bem, acho que essas eram as questões que nos cabia aqui responder. Queria agradecer expressamente aí a participação dos alunos, tanto do Carlos, da Larice e do Daniel, que ajudaram aí, de alguma forma, vamos dizer assim, a enriquecer o nosso curso, porque o nosso curso teve 5 aulas de uma série de temas relativos ao patrimônio cultural, mas o importante é que tenha a participação dos interessados, ou seja, dos alunos e também dos telespectadores, para quem também agradeço a assistência e a participação nesse curso. Também gostaria de agradecer à TV Justiça pela oportunidade. Meu nome é Fernando Fernandes da Silva e obrigado pela atenção. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.